Vocês já tiveram a introdução, a Lesson 1, vamos para a Lesson 2. Antes disso, eu já coloquei aqui para vocês viram que nós mudamos de lugar, estamos na sala de aula agora. Coloquei aqui no quadro do lado alguns dos grupos de sons que são importantes e diferentes, ok? Nós temos aqui início esse som do que é muito comum, aparece demais no inglês. Water, sister, alguns dos exemplos, brother, mother, nós vimos. O outro, esse som do I aberto, o som de E, né? Cuidado com esse I, não é o I do português, é o outro som. Fish, with, sister, aquele som de E. É estranho, é diferente, tem que dar uma atenção e dominar esse I. Alright, nós vimos os THs, o som de zorba, aquele Z abafado pela língua, zorba, e também o TH de sapo, um S abafado pela língua, ok? Não confundem esses, tem que dominar, este é um som estranho para vocês, suas bocas nunca fizeram, tem que dominar esse som, ok? Não adianta fazer um F, ou um D, ou outra coisa, você vai modificar o seu código. Por último também esse grupo aqui da letra A, é um som que a letra A faz, exagerado, parece que pisou no pé de um gato. Family era o nosso exemplo aqui. Alright? Então, só para vocês terem uma referência a esses sons. Então, vamos lá com Lesson 2, página 5, vendo nossos objetos. Ok? Cup. Cup. Olha esse som do cup. 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 Alright, esse som do A nos começa um novo grupo aqui, justamente com esse som. Bem relaxado. Deixa eu ver. Eu vou colocar com a letra U, ok? Porque aparece muito. Eu não sei como simbolizar esse, mas vamos colocar como U. Aí você tem aqui não quero colocar um A, mas em todo caso, som de A. Nós vamos ver outras letras. Nós já vimos com mother. Esse som do A, de mother, era o mesmo som A. A letra O é um dos sons que ela faz também. Então, só para a gente dominar, então, o som de A, nós vimos but, entrou aqui, e agora cup, ok? Sendo usado aqui também, cup. Cuidado com cup, parece copo, mas é xícara. Continuando nossos objetos, a família exagerados as, glass. Vou colocar glass aqui. Glass. Meio exagerado. Glass. Glass. Continuando. T's bem nítidas. Atrás do dente de cima. Igual nordestino. T. 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 Alright. Próxima palavra. Temos um som novo. Som do H no inglês. Imagina você chega de uma corrida. Está sem fôlego, esse é o som do H, alright? Então, com E exagerado, temos então ham, ham. Fecha bem esse M no final também, ham. Não é igual ao português, faria ham, esse M iria embora, ok? Nós queremos parar M's, L's, N's, igual o gaúcho fala, né? O normal a gente no Brasil diria go e o L iria embora. Mas nós queremos igual o gaúcho para o inglês, goal, para nesse L, ham, para nesse M, ok? Então só uma dica aí em termos de pronúncia desses finais, ham. Continuando com nossos objetos, nós vamos ver o CH, e o som do CH no inglês é igual ao tchau ou chan do português, esse som do cha-cha-cha, ok? Lembra, o CH do português, o som de xarope e X, foi feito com o SH. Nós vimos isso em fish. Então esse CH para nós no inglês faz o som do cha-cha-cha, alright? Então, nós temos então o próximo objeto, cheese. 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 Continuando forte no R, lembra o R, muito forte no inglês, igual ao interior, porta, amor, Roberta, ok? Bread. Bread. Engole esse D no final, bread. Continuando nossos objetos, escrito com IR, mas tem o nosso som do grupo Eu coloquei um ER simbolizando, mas a forma de escrever tem OR, IR, tem muitas formas. ER é um dos mais populares, mas estamos vendo então IR, mesmo som de water, sister. Vamos lá então, girl, girl, fecha esse L no final, girl, ok?
girl. Continuando. Boy. Boy. Próximo vai usar esse som do A, só que escrito com a letra O. Sun. 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 Sim, muitos perguntam, é a mesma pronúncia do sol? Sim, mas o sol escrito com U, sun. Mas é a mesma pronúncia, esse som de A, sun. Alright, continuando, lembra da pronúncia. Olha esse escrito vai te atrapalhar. Não tentam ler o inglês. Alright, lembra da pronúncia de water? Então só muda o W para um D. Daughter. 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 Duas coisas. Vocês devem, muitos de vocês já estão acostumados com daughter, okay? E até com água, water. E não esquecem, isso é uma coisa que nós vamos ver depois. É uma pronúncia rápida que você desenvolve. É igual em português a palavra para. Você tem que começar aprendendo a palavra para depois, com muito tempo de uso da palavra para, você distorcê-la para ficar pra ou até pá. Okay? Então nós vamos fazer isso depois com water e daughter, virão a ser water e daughter, mas isso vem depois, a não ser que você vai assistir as turmas que estão acontecendo aí ao vivo, talvez eles já estão nessa lição. Alright? Nós vamos ver como fazer isso ainda nesse curso, falar da garganta, aí sim vai virar water e daughter, mas por enquanto deixa na boca daughter, okay? Daughter, daughter. Outra também observação sobre o seu material, sobre a apostila, do lado de daughter tem em parênteses uma palavra aí. Só para explicar o que é uma tentativa minha de ter para vocês, do lado das palavras, uma pronúncia que pode te ajudar a acertar a pronúncia. Para fazer isso, eu emprestei uma apostila de um ex-aluno, um professor de faculdade, e pelo ouvido dele, o que ele ouviu, ele colocou, e eu emprestei algumas das versões dele para colocar aqui para vocês. É a versão dele. Então, se você, por exemplo, esse aqui, isso para mim não parece muito como daughter. Okay? Pode parecer para você e pode ser útil. O que eu quero dizer é o que está, e vai aparecer outros durante a apostila, o que está nesses parênteses não é necessariamente a lei, okay? Ou a versão exata. É o que um ex-aluno ouviu e achou que era a pronúncia. Se você está ouvindo outra coisa, risca essa pronúncia e coloca a sua lá. Okay? Mas a maioria vão ser uma ajuda, eu creio, para vocês. Okay? Daughter, então. Continuando, o CH de chan. Children. Children, olha esse final, nada de children, para no N, children, ok? Filhos, esses dois meninos e essa menina são my children, ou crianças em geral, trabalho naquela escola, dou aula para centenas de children, ok? Sim, nós veremos kids depois, kids também é muito popular, mas children ainda é usado. Continuando, e nota que children não precisa de S para fazer o plural. É um outro erro muito comum, mas tenta evitar. Children já é o plural. Continuando, German. 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 Olha esse final, para no N. German. Ok? Muito bom, vamos para os nossos verbos, nossas palavras de ação. Esse primeiro verbo parece ou participa do grupo que nós chamamos eu chamo dos três mosquiteiros. São verbos, geralmente verbos são físicos, dá para você memorizar o verbo porque você pensa naquela ação. Mas alguns verbos não são físicos. E eu chamo esses dos três mosquiteiros, que são verbos emocionais, saem de dentro de você, é uma emoção, gostar, precisar, querer, ok? Então, para mais facilmente, tenta agrupar eles nesse grupinho, nós já tivemos to need, e agora vamos ver um outro, então, entrando nesse grupo. Esse verbo a gente usa bem cedo na nossa vida, porque a gente quer as coisas. Vamos lá, então, W saindo dos seus lábios, lembra o W? To want. To want. To want. Alright, want, só uma dica. Want usa-se muito com objetos. Você want as coisas. Então treina, já começa a treinar. Want ham, want coffee, want meat, want fish, para acostumar. Vamos ver as frases então. I want ham. Engole esse T. I want coffee. Choque dos consoantes, ok? Want to. Tem dois T's aí, não precisa dizer os dois, junta e faz um só. Want to. I want to eat.
Alright, continuando, o próximo verbo. Importante para crianças, mas depois tem outros usos que nós adultos utilizamos também. Vamos ver então, to play. To play. Vamos ver uma frase de cada uma desses significados. I want to play. I play piano, algum instrumento. I play tennis, algum esporte. Okay? Cuidado para não pensar em português e traduzir para o inglês. Nós, em português, jogar e jogo. Mesma palavra, basicamente. To play é uma coisa, jogo é outra, é game. Okay? Não pense em português e traduz para o inglês. Não vai dar certo. Okay? Continuando, esse verbo você vai suar para fazer. Todo mundo faz esse verbo, ou gostaria de fazer. To work. Já sai do som de to, já está com os lábios prontos para work. E mais uma vez, usando o nosso som de Nós vimos agora escrito com O-R. Mas é o som de water, sister, girl e work. To work. Okay? E cuidado com esse. O R forte, senão parece walk, andar. Okay? To work. E pensa nesses verbos, evita a tradução, não fica pensando ou lendo muito essa tradução que tem do lado. Right? Continuando, vamos ver as frases, uma frase só, para a gente poupar tempo do work. I work today. Lembra o nosso qualificador de quando? E lembra, evita traduzir. Vocês não precisam ficar traduzindo essas frases. Deixa seu português, pelo menos fora da sala, ok? E lembra, cada vez que você domina o seu português e consegue expulsá-lo, ele vai enfraquecer, ok? Alright, isso é tão importante para vocês. Alright, próximo verbo a gente faz com os nossos olhos. To see. Ok? To see. Você geralmente usa see com objetos. Você see alguma coisa. Então, há mais uma para treinar com objetos. See a book, see a car, see a tree, see a boy, see a girl, see bread, see cheese. Vamos ver então uma frase. I see your son. Muito bom. Vamos para a página 6 e ver mais uns qualifiers. Alright, mais um qualificador de quando. Nós vimos já today, now, ok? Vamos ver, vai ter bastante. É importante poder de falar sobre quando as coisas ocorrem. Então, tomorrow. Olha esse O agora aberto, som de A. Tomorrow. Eu vou fazer um outro grupo logo aqui. Com tomorrow, só para a gente acostumar. Vou colocar aqui o O, mas fazendo um som de um A. Talvez vocês vão entender isso assim, ok? Mas nós temos então tomorrow entrando aqui, ok? Aquela coisa, não pode ir pela escrita no inglês e tentar ler como se fosse português. Os Os não faz o mesmo som, ok? Vamos ver logo isso. Não lembro se eu expliquei isso direitinho, mas vamos para as vogais. Em português você tem A, E, I, O, U. E acabou. Só tem esses 5 sons de vogais. No inglês usamos as mesmas letras, A, E, I, O e U, mas cada vogal tem pelo menos 2 sons. Sempre um som comprido e um som curto. E algumas desses vogais têm mais um som, um terceiro som. Então nós estamos falando em pelo menos o dobro de vogais do inglês. Cuidado com vogais no inglês. É uma área onde muitas pessoas se enrolam, porque não percebem. Um é tão parecido com o outro. Estava vendo uma lição onde a pessoa estava confundindo letter, som de E, com later, de see you later, vejo você mais tarde, o som de lay, le. Okay? E vai ocorrer muito isso. Então, cuidado com as vogais. Não é a mesma coisa do português. Não tentam ler, só entenda e presta atenção quando você está treinando o seu ouvido, okay? Com os seus vogais. A letra I, por exemplo, nós conhecemos o som curto de E, é o som curto da vogal I. O seu som comprido nós vimos com o primeiro ator. I. Ok? Então, só toma cuidado com seus verbos, com seus vogais, suas vogais, e é por isso que nós estamos, então, separando alguns aqui, como tomorrow, ok? Ok, e virão outros aqui, um bem popular, já conhecido, cachorro, dog, aquele O aberto também de A. Alright, então, tomorrow, e forte nos seus R's. Continuando. Nesse grupo aqui, o capitão do time, só uma letrinha.
Exatamente. Ok? Muitas pessoas argumentam, não, mas isso seria eu aprendi como e tal, vai por mim. É ok? Eu posso te explicar rapidamente. Fazer o som de é bem mais fácil do que fazer o som de e. E se eu quero conversar com as pessoas durante horas e horas, se necessário, eu prefiro muito mais o tempo todo ficar fazendo do que ei. Isso vai forçar muito, ok? Então, por isso, é muito mais natural. Existe essa pronúncia, sim, desse artigo, mas mais comum só o som de ok? Agora, o artigo indefinido serve para uma, qualquer indefinido. Artigo utiliza, ou é utilizado, treina o seu com objetos, ok? A boy, a girl, ok? Você não chega em português para falar com alguém. Eu conheci uma menina. Você chega e fala, conheci uma menina, um cara, um menino, uma loja, A gente usa esse artigo indefinido com objetos, naturalmente. Então, treina isso no seu inglês. Treina com objetos. A bread, a cheese, a daughter, a son, a boy, a girl, a glass, a cup. Tem que treinar isso. Alright, continuando. Mais um para o nosso grupo de Tá aqui ele, o but. Som de but. Ainda teremos uma lição mais explicativa sobre o but, então não se preocupem por enquanto. But, veremos mais, ok? Alright, continuando nossas expressions. Hello. Hi. Igual o choque de o D com o M em good morning, então o D e o B. Goodbye, choca, então engole o D. Goodbye. Lembra, essas são pronúncias lentas. Depois vocês vão ver pronúncia rápida. Nice to meet you. Okay? Também cuidado com expressões. Expressões em cada idioma são diferentes. Okay? Uma que eu sempre gosto de referir em termos de expressões, para você entender que, de repente, no outro idioma é outra forma de dizer a coisa. Em português, nós falamos em tirar uma foto. Em inglês é mais ou menos isso, take a picture. Agora, os russos não usam essa expressão. O russo, se ele vai tirar foto, ele fala que ele vai se mostrar para a câmera. Bom, dá para entender, mas é um pouco estranho. Okay? Nós não falamos assim. Mas se eu quero falar com o russo, eu não posso ficar lá dizendo, vamos tirar foto. Ele não vai entender. Eu vou ter que dizer para ele, vamos nos mostrar para a câmera. Aí ele vai me entender. Okay? Então, lembra, expressões em cada idioma são diferentes. Nice to meet you é literalmente, é agradável encontrar você. Nós não falamos isso em português, falamos muito prazer em conhecê-lo. Okay? Então, cuidado, não é uma tradução literal a sua expressão que tem aí. Nice to meet you é a forma de dizer muito prazer. Alright, continuando. Excuse me, com licença. Se quiser já partir do S, excuse me, facilita a sua pronúncia aí. Alright, do lado direito nós temos uns expressões que dão qualidade de quando. Então, qualificadores de quando temos today, temos now e temos agora tomorrow. Mas existem também expressões que podem qualificar quando alguma coisa ocorre. Justamente esses que nós temos aqui, alright? In e aberto som de E, é uma palavra que nós não tivemos oficialmente, ainda veremos, mas só para a sua pronúncia, o som de E, F, sister, E. In the morning. E o TH de Zorba aí, in the morning. Ok, próximo, olha a batida lá no final. In the afternoon. Já escurecendo, in the evening. Então, são horários muito importantes, muito usado. Faz alguma coisa in the morning. Fez tal coisa in the afternoon. Vai fazer alguma coisa in the evening. Okay? Então, importantes expressões para dizer quando você faz alguma coisa.
Muito bom, vamos para o nosso grammar agora e vamos ver algumas coisas muito importantes para nós. Lendo aqui, para formar o negativo no inglês temos que usar o verbo auxiliar do e juntá-lo com a palavra negativa not. Então, do com not faz don't. Como é que é isso? Bom, deixa eu ir aqui para o quadro e explicar para vocês bem melhor, ok? Usando mais espaço. Importante entender uma coisa, sempre que nós comunicamos, isso para qualquer tipo de comunicação, escrevendo uma carta, fazendo código Morse, falando com as mãos, ok? Sempre você vai fazer três coisas. Ou você vai afirmar, ou você vai negar, dizer que não, ou você vai interrogar ou fazer perguntas. Lembra do nosso homem da caverna? Da última vez que nós deixamos ele estava só afirmando as coisas. Ok? Agora, ele veio nos ligar e dizer que ele está muito aperreado porque ele precisa poder dizer não para a filha dele que insiste em usar o carro no fim de semana. Ou não para a mulher dele que quer emprestar dinheiro. Okay? Precisa poder dizer não. Então, a forma que nós vamos fazer isso, e eu estou explicando essas coisas bem rápidas, porque isso é uma recuperação, uma revisão. Nas aulas, a gente não fala tão rápido assim, essas explicações são um pouco mais em detalhe, mas isso pelo menos te dá ideia e por onde nós estamos indo. E com a progressão das aulas, nós vamos, dessas aulas de reposição, vocês vão pegar melhor. A gente sempre está referindo a isso e vamos repetir muito. Em todo caso, lembra uma coisa no inglês, verbos são fracos. Verbos são fraquinhos, nós não fazemos nada com o verbo, ele fica assim, ok? Agora, eu quero sinalizar a mesma coisa, mandar o mesmo sinal, I want, só que mudar de alguma forma esse código para que significa negativo, ok? Então, no inglês nós vamos fazer isso com a palavra negativa, not, deixa eu dar mais espaço aqui, ok? E o meu want está descansando aqui. Agora, ele está nervoso. Eles ficam nervosinhos, esses verbos no inglês, porque não são muito fortes e etc. E sendo que eles são nervosos, é por isso que inventamos, o inglês tem um grupo de palavras muito importantes, que são chamados de verbos auxiliares. E ainda vamos ter umas lições sobre isso, não se preocupem, mas só para começar a falar sobre verbos auxiliares. Eles são verbos que ajudam. Não tem enfermeiro auxiliar, auxiliar de mecânico, então auxiliar de verbo. O verbo é fraquinho, eu tenho um auxiliar. E aqui no negativo, o lugar que esse auxiliar sempre vai encaixar é aqui, antes da sua palavra negativa not. Okay? Agora, o primeiro dos verbos auxiliares, o que nós vamos usar aqui, porque ele é usado para fazer as coisas ficar no presente, hoje, e por enquanto vamos ficar no presente, é o senhor do. Ele não significa nada, mas ele mantém as coisas no presente e ele ajuda os outros verbos, ok? E o lugar dele aqui no negativo é antes do not. I do not want, então. Eu fiz a minha transmissão, então, de negativo. I do not want. Também você pode fazer, já que é uma coisa muito utilizada, temos também em inglês, como em português, contrações, onde você junta uma ou duas palavras. Em português você tem em u que vira nu, ok? Então no inglês fazemos isso também, umas contrações, coisa muito usado. Você pode dizer I do not want, ou você pode juntar e fazer don't. I don't want. Ok? You don't need. Ok? Alright, esse é o negativo. Próxima lição nós vamos ver o interrogativo e nós vamos falar mais sobre isso. Aqui está formando o seu inglês, o seu código, como vocês vão afirmar, negar e interrogar no inglês, ok? Continuando, vamos ver só essas frases então. I don't want. I don't work. I don't see. Muito bom. Então você tem aí os seus frames para fazerem. Não esquece, gente, treine esses frames, são tão importantes. Você
quer funcionar, você quer que isso dê certo, é só esses frames, são frases mínimas, frases básicas do seu dia a dia, treinando essas palavras, treinando essas coisas. Utilize os frames, escute bastante, ok? Aproveite o site, nós colocamos bastante links aí, coisas que vocês podem puxar de outros sites para ficar ouvindo. E vocês que já moram em outros países onde já falam inglês, sai de casa, para de ficar escutando português, para de falar português com os seus parentes e comece a encher o seu ouvido com o inglês, ok? Alright. E não esquece também de obter o seu material, porque senão você vai ficar meio perdido. Nós vamos se referir sempre a esse material. Estamos nessas primeiras lições colocando aí do lado a lição que nós estamos utilizando, mas isso vai ser só para essas primeiras lições, para as pessoas que estão interessadas no curso e querem, vamos dizer, uma amostra grátis, ok? Depois arruma seu material. E dá uma ligada para a gente também, ok? Podem ligar a cobrar, os números estão aí no site e a gente espera ouvir de vocês, ok? Então essa foi a sua segunda lição. Lesson 2. E vamos para a próxima então.